telespectador, está no ar mais uma edição do seu programa Opinião Feminina. E para hoje, não fugimos da rotina, trouxemos aqui duas mulheres que vão falar-nos um pouco acerca da dependência e da independência financeira. E do meu lado direito... Olá, eu sou a Ragia Ngalamad, sou conselheira do programa SMSP, sou uma ativista social, adjunta coordenadora do programa Mozoleca e jovem advogada do Unicef. Do meu lado esquerdo... Olá, aqui é a Vitória Cristoi, psicóloga, apresentadora de televisão, ativista social e conselheira. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de saber das nossas convidadas o que é que elas acharam do nosso tema escolhido para hoje. Quem começa? Posso? Bom, primeiramente eu acho que é um tema muito sugestivo e reflexivo também, olhando para a sociedade que nós temos agora, né, atualmente, e como é que a mulher ela é vista, mulher, seja mulher, homem, como é que eles são vistos em termos de ter que ser dependente ou independente financeiramente. Então é um tema sugestivo e interessante. Eu acho que vamos ter um bom debate hoje. Bem, eu não me difiro do que ela acabou dizendo, porque é um tema que nós vivemos, né? É tão simples de falar, porque é algo que está presente na nossa sociedade, está presente em nossas casas, então é um tema bastante interessante. Eu gostaria de saber da Vitória, o que é dependência financeira? Bom, Karen, quando uma pessoa, seja homem ou mulher, depende financeiramente, né, de alguém para poder satisfazer algumas necessidades, até que nem posso dizer algumas, todas as necessidades, nós estamos perante alguém que é dependente financeiramente. Então, fulano Beltrano não consegue realizar absolutamente nada sem que alguém venha lhe apoiar, apoiando financeiramente, né? Então, essa pessoa ou esse indivíduo está perante uma dependência financeira, que afeta também a dependência emocional. E Ragia, o que é que acha que seja a dependência financeira? Bem, a dependência financeira, para mim, é quando uma pessoa necessita do auxílio, né, ou do apoio de alguém para poder suprir certas necessidades. Entretanto, eu não olho a dependência financeira como sendo a total necessidade, no qual a pessoa necessita do extremo apoio econômico, não é, para suprir suas necessidades. Mas esta dependência financeira, ela pode se enquadrar em vários aspectos. Há quem depende no contexto de alimentação, há quem depende num contexto, sei lá, cada um com os seus contextos, né? Então, para mim, isso seria a dependência financeira, a total necessidade de auxílio para suprir certas necessidades. Eu vou direto às desvantagens, porque eu acredito que a dependência financeira não tem praticamente vantagens. Então, vamos começar com a Ragia. Ragia, quais são as desvantagens de alguém ser dependente financeiramente? Bem, antes mesmo de responder, deixa só dar aqui um acréscimo. A dependência financeira, até certo ponto, pode trazer alguma vantagem. Esta vantagem pode ser para quem recebe o valor, não é? Tu dependes e naquele momento tu tens o valor. Neste momento tu tens a vantagem, porque tu estás a ter o valor. Agora, não traz vantagens quando olhamos de uma forma mais abrangente. Olhamos, alguém tem que tirar o dinheiro para te dar, tu tens de esperar de alguém para poder realizar suas coisas, não é? Então, aí se encontram as desvantagens, como a colega Vitorina estava aqui a dizer, que pode causar dependência emocional. Por quê? Porque as pessoas têm suas necessidades, as pessoas têm seus desejos, têm suas necessidades, cada um tem aquilo que ele precisa realizar. Mas já imaginou que seria esperar de alguém para poder realizar todas aquelas suas preocupações? Então, isso acaba criando um abate psicológico, o que eu olho como sendo uma das principais desvantagens, não é?
ter que esperar de alguém para poder realizar suas necessidades. Essa seria uma das principais desvantagens. Outra desvantagem é que a pessoa pode acabar reduzindo sua autoestima. Por quê? Porque se para eu poder me vestir, eu necessito de alguém para poder comprar minhas roupas, necessito de alguém para poder me produzir, então eu me torno dependente. E aquilo acaba me afetando, não é? Então, a desvantagem é esta, ter que esperar de alguém. Essa é a principal desvantagem e cria várias outras consequências. Muito bem, Vitória. Olha, Karen, é um ditado que diz o seguinte: a gente deve estar com alguém porque quer, não porque precisa estar. Quando eu digo que a gente tem que estar com alguém porque quer, não porque precisa, eu vou logo mencionar uma das desvantagens da dependência financeira. É meio desgastante, tanto do ponto de vista da pessoa que dá, assim como da pessoa que recebe. Se eu dou, a um certo momento eu vou me fartar de dar. E se eu recebo, sempre vou recebendo no intuito do que estou dependente daquela pessoa. Não posso fazer absolutamente nada sem que a pessoa possa doar algo para mim. Então, só por este simples fato, o que a minha colega estava aqui a afirmar, a colega Regia, que sim afeta o lado emocional e afeta também o lado que está mais ligado à autoestima do indivíduo, seja mulher ou homem. Ninguém gosta de depender. Todo mundo gosta de sentir que é autônomo em algum momento. Agora, quando nos tiram essa toda autonomia que nós temos de decidir por nós mesmos, estamos nessa tendência de ter que depender de outra pessoa, tornamos-nos pequenos. Em algum momento tornamos-nos pequenos. Então, a autoestima baixa, porque você já não é mais você. É você quando a outra pessoa te dá um certo apoio. Você já nem pode comprar, se calhar, um creme ou um perfume, porque está à espera que a outra pessoa dê-te um certo valor para poder comprar. Então, cria alguns problemas psicológicos na própria pessoa, né, que recebe aquele auxílio. Então, é desgastante, é totalmente desvantajoso que alguém possa estar nessa situação de dependência financeira. E quando eu falo de dependência financeira, não falo só nos relacionamentos. Pode ser que um filho dependa do seu pai, né? Isso já acontece muitas das vezes conosco lá em casa, não é? Temos pais que são mais autoritários e que, para nós fazermos algumas atividades, dependemos muito do auxílio que os nossos pais dão para nós. E para alguns jovens isso é meio complicado, porque eles não querem depender tanto assim. E eles sentem-se aprisionados. Por quê? Porque, eu não posso fazer isso porque meu pai tem que pagar, tem que fazer isso, tem que aquilo. Então, a dependência financeira afeta todos os lados do próprio indivíduo. Psicológico, emocional, né? Então, isso pode criar uma certa perturbação. Bom, falou aqui de estar ou não estar com alguém, de ser dependente ou não, algo parecido. Então, vamos fugir do panorama geral e vamos nos focar na mulher, na dependência da mulher. Mas antes de eu lançar aqui a pergunta, vamos a um brevíssimo intervalo e de lembrar que o nosso programa está a ser gravado no Hotel VIP Zambésia e pedir a esse caro telespectador que ative o sininho para receber todas as nossas notificações e para quem ainda não se subscreveu ao canal, que se subscreva para fazer parte desta grande família que é a ZTV. Nós voltamos já depois do intervalo. Yo, como é que é, pessoal? Dickley, a.k.a. Mr. Camanaro Melly. Fiquem ligados a Zambésia TV, estrelas da nossa terra. You know what it is, man. Yeah. Caro telespectador, voltamos então à segunda e última parte deste que é o nosso Opinião Feminina e para hoje estamos com o tema dependência e independência financeira. E como eu estava a dizer, fugimos do panorama geral e vamos nos focar na mulher.
Ragia, qual é a importância da mulher conquistar a sua independência financeira? Como eu bem sei, tu és mulher e pareces muito independente. Bem, em primeiro lugar, deixa só eu lembrar que eu não sou independente financeira por completo. Então, eu vivo com meus pais, então até certo ponto eu sou financeiramente dependente. Mas em alguns contextos eu sou sim independente, e quanto às vantagens disso é que eu posso realizar várias atividades que eu quero sem precisar esperar do auxílio de alguém. Eu posso suprir certas necessidades como mulher, né, sem precisar esperar de alguém. Então, essas são as vantagens que eu vejo, e isso eleva a minha autoestima, isso eleva a minha visibilidade na sociedade, mas também lembrar que a dependência financeira ou independência só é olhada socialmente de bom grado quando a mulher satisfaz suas necessidades sem envolver como é que eu posso dizer? Terceiros, e olhando para a sua postura como mulher. O que eu quero mesmo dizer é que devemos ter cuidado com como nós nos tornamos independentes. Porque há quem quer se tornar independente, mas de formas não corretas. E há quem se torna independente de formas corretas. Por isso é importante, em primeiro lugar, olhar para a sua postura, e segundo, poder olhar para as suas necessidades. Muito bem, Vitória, Batata Quente está contigo. Karen, esse assunto é muito vasto. Eu fico meio atônita aqui em ter que organizar as ideias, porque é tanta coisa que tenho de falar e fica difícil. Mas é o seguinte, primeiro eu vou continuar com aquilo que eu já estava a dizer sobre as desvantagens, antes de entrar para as vantagens. Todo tipo de relacionamento com esses termos de dependência causam danos para ambas as pessoas, como eu havia dito. Agora, olhamos mais para um relacionamento de uma mulher e um homem, né? Relacionamentos amorosos. Algumas mulheres, infelizmente, permanecem no lar, mesmo sendo tratadas mal, por conta da dependência financeira. Elas acham que ao sair daquele relacionamento, daquele lar, não vão conseguir caminhar sozinhas. Olha, quem é que vai estar me comprar omo? Quem é que vai estar me comprar penso? Quem é que vai estar me comprar mechas? Eu não trabalho, não é? O que obriga muitas mulheres a se tornarem dependentes dos homens é a questão financeira. E isso Desculpa, Vitória, desculpa cortar-te. A tua resposta remete-me e força-me a fazer a questão a seguir. Acha que os parceiros têm alguma culpa na dependência financeira das mulheres? Eu já estava a vir também por aí. Por um lado, os parceiros têm sim uma determinada culpa. Por outro, eu acho que a responsabilidade está mais ligada à mulher. O fato de eu ser pobre, aparentemente, né? Não estou bem economicamente, não significa que eu tenho que depender do outro para satisfazer todas as minhas necessidades. Existem mulheres que, com o pouco que elas conseguem ganhar, satisfazem as suas necessidades. Pelo menos eu cresci com esta lógica. Minha mãe sempre ensinou isso. O pouco que tu tens, tenta se contentar com isso. Se queres mais, lute, que vais conseguir. Abraça a caneta, abraça o caderno, que serão os teus melhores aliados. Então eu tenho feito isso. Mas algumas mulheres, por influências, porque quer ter isso, quer ter aquilo, acabam por não conseguir sozinhas, né, esses valores monetários, e veem que se calhar o parceiro pode se calhar ajudar nessas necessidades. Mas alguns homens também contribuem bastante para essa questão das mulheres tornarem-se dependentes financeiramente. Eles acham que têm posses, então dão, alimentam. É como quem alimenta uma galinha para depois, né, comer, digamos assim. Então eles sabem que essa galinha não tem como ir a outro sítio, ter que beliscar um bocadinho, não é?
Então, eles em algum momento contribuem. O parceiro é culpado, sim, porque dá sempre. Todo O pai, meu diretor todo... técnico está aí a rir porque eu acho que esse é o comportamento dele. Ele está aí Digamos por detrás que das sim. câmeras a rir, mas ele está a morrer. Eu estou a trazer aqui uma realidade bruta e nua. Desculpem-me se for... Doutor Zeca John. Depois no programa a seguir ele vem nos contar aqui porque que estava a morrer de rir com as palavras tão sábias da Vitória. E vamos agora para Ragia. Ragia, achas que os parceiros têm culpa na dependência financeira da mulher? Bem, quando se fala de uma dependência financeira, a principal culpa é a necessidade e não as pessoas, não é? Se eu tenho a necessidade de me alimentar, então a culpada da dependência é essa falta de alimentação que eu tenho, né, que eu trago. Mas, entretanto, olhando para os parceiros, eles podem vir a alimentar essa dependência financeira, que já parte de mim mesma, não é? A culpada é a necessidade, eu é que planto a dependência em mim e alguém vem sustentar. Mas olhemos para casos em que existem raparigas, existem mulheres que, como a colega Vitorina estava aqui a dizer, elas querem construir aquela torre de Paris em um só dia. Tem suas preocupações, sim, que são de mulheres, mas elas deixam de ver o nível que elas trazem. Por exemplo, eu sei que eu não trabalho, eu sei que eu dependo das pessoas para poder realizar minhas necessidades. Então, eu tenho que limitar as minhas necessidades, não é? Ou seja, tenho que saber o que é necessidade e o que é capricho. Exatamente. Mas, em alguns momentos, nós deixamos de lado as necessidades e olhamos todos os nossos caprichos como necessidade. E acabamos nos submetendo a várias situações. E, pois, embora os parceiros não queiram nos ver mal, eles acabam cedendo, não é? Para que amanhã não sejam mal olhados. Por exemplo, se eu quero colocar mecha de uma semana, em uma semana eu quero trocar, eu peço ao meu parceiro sempre. E ele, por medo, né? Ele sabe que se não me der, eu posso regenerar naquela situação. Esse já é outro tema, Ragia. E como o tempo já não é nosso amigo, Karen. vamos... Bom, o debate aqui está muito quente, Karen, eu disse mas que isso é um assunto vasto. é vasto. E por isso eu vou pedir a Vitória para dar as últimas considerações e deixar ficar aqui um meio de comunicação, uma rede social para si, caro telespectador, que quer saber mais acerca do tema, quer conversar mais com a Vitória. Está aí o nosso diretor técnico a dizer que quer saber mais sobre o tema. Ela vai deixar ficar aqui as últimas considerações e alguma rede social para mais conversas. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Se alguém quiser conversar a respeito disso e outros assuntos também, poderá seguir o meu Instagram, Vic falando, ou o Vitória Cristoi. Não uso bem Facebook, mas também podem pesquisar. Criei lá uma página, ainda não consegui bem administrar e tudo mais, mas com o tempo vou me adequando a isso. Agora, como últimas considerações, toda mulher e todo homem, se quer garantir a sua autoestima estável, deve fazer um grande esforço para não ter que ser dependente financeiramente. Uma coisa é você precisar de ajuda para satisfazer algumas necessidades e outra é você se sentir limitado em ter que satisfazer algumas necessidades porque depende de uma determinada pessoa. Então, essa questão de dependência afeta todos os sentidos nos relacionamentos, afeta em tudo. Eu gostaria de falar muito, mas como o tempo não nos permita, eu vou parar por aqui e sigam a Vitória Cristoi, que terão umas dicas, né, no que concerne a esses assuntos e outros. Muito obrigada, Vitória. E agora as últimas considerações da Ragia, muito breve. Se tem algum canal para deixar, alguma rede social para mais conversas.
Bem, em primeiro lugar, como eu já havia dito na minha apresentação, eu sou conselheira do programa SMS Peace. Para pessoas que estão interessadas em fazer parte do SMS Biz, é só enviar uma mensagem com o texto juntar para o número 92222. Lembrar que no SMS Biz trata-se de assuntos ligados à saúde sexual e reprodutiva. Também respondemos questões ligadas ao namoro, ao HIV. Então, estejam à vontade a enviar suas dúvidas. E quanto ao programa, dizer que foi muito bom participar, agradecer pelo convite que me foi cedido e mandar um beijo a quem me conhece, está aí a assistir. Para quem não me conhece também, deixar aí ficar um abraço. Lembrar que eu sou a Ragia Ngawamad, então para poder conversar comigo pode se dirigir ao Facebook ou ao Instagram Ragia Ngawamad. Muito bom, muito obrigada às nossas convidadas. Muito obrigada, caro telespectador, que se subscreveu ao canal, que ativou o sininho e que fez parte desses minutos de programa e de muita conversa. A opinião feminina desta semana fica por aqui. Eu agradeço a minha vasta equipe técnica que fez e tem feito com que os nossos programas cheguem sempre em perfeitas condições até assim. E não é apartheid, mas um beijo grande no coração de todas as mulheres. Para a semana mando para as meninas. Até lá!